Boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao segundo simpósio de urgência e emergência da UFPE. Aqui nessa sala vai haver a apresentação de 7 resumos e contamos com a presença do nosso avaliador, o professor José Igor Rodrigues dos Santos. O primeiro trabalho será o 044 e já pode iniciar as apresentações. Boa apresentação. Obrigado. Estão todos visualizando a tela? Sim, Vitor. E o áudio está bom? Sim. Pronto. Com a permissão da banca, eu vou começar, então. Eu sou o Victor Leonardo Melo Varela Aires de Melo, e eu venho apresentar um relato de caso sobre a reconstrução facial em paciente pediátrico vítima de agressão física por projeto de arma de fogo. Eu faço parte do Serviço de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial da Universidade Federal de Pernambuco e tenho como os meus coautores a Maria Lins, o Rodrigo Melo, a Jussara Melo, a Daisy Holden, a Ana Silva, o Frederico Júnior e como orientador o professor doutor Ricardo Eugênio Varela Aires de Melo. Sem mais demandas, a questão do desenvolvimento humano, ela se inicia a partir do período embrionário, onde nós vamos ter o desenvolvimento dos arcos maxilares e do arco mandibular. E a partir do período fetal, isto é, no 3º mês de vida, nós vamos ter apenas crescimento. Então, os ossos eles vão se desenvolver, tendo seu término na puberdade. A cavidade orbitária completamente formada, ela é constituída por 7 ossos e 4 paredes. O globo ocular, ele é sustentado por 6 músculos. A cavidade orbitária é vascularizada principalmente pela artéria e pela veia facial. Ela é inervada internamente pela 2ª divisão do 5º par craniano, no caso, o nervo trigêmeo, a divisão óptica, e externamente ela é inervada pelos ramos do nervo facial. O trauma, por definição, é uma doença resultante de uma ou mais lesões, por ação direta ou indireta de um agente sobre o corpo humano. Então, trazemos 3 estilos de trauma, sendo projéteis de arma de fogo, espancamento e acidente motobilístico, respectivamente. Estatisticamente falando, os ossos mais fraturados perante um trauma, nós vamos ter os nasais, os zigomáticos e a mandíbula. Digman e Netwey, ele classifica as fraturas do complexo zigomático em 6 grupos, sendo o 6º grupo a fratura complexa, que vai abordar todo o osso zigomático em mais de um fragmento, incluindo seu arco. Entretanto, tem outros autores que classificam também as fraturas isoladas do arco, ou fraturas do assoalho da cavidade orbitária, como as fraturas de blowout e blow-in. Perante o trauma, o nosso organismo ele reage de uma maneira conhecida como reação de luta ou fuga, ou reação de Cannon. E essa reação ela vai desencadear diversas situações no nosso organismo, como midríase, vasoconstricção periférica, vasodilatação interna, taquicardia, taquipneia e hiperglicemia. O que fazer perante o trauma? Nós fazemos, então, o atendimento baseado no protocolo do ATLS, que segue 5 itens, que é o ABCDE, que vamos ter o controle das vias aéreas, o controle da respiração, controle da circulação, da avaliação neurológica e da exposição. É importante também fazer uma avaliação clínica da escala de coma de Glasgow, onde nós vamos ter uma soma de diversas variáveis, tendo, atualmente, após a nova reforma, uma subtração das respostas pupilares para poder ter um score final. Então, o objetivo do meu trabalho é relatar um caso clínico sobre uma paciente pediátrica vítima de projeto de arma de fogo com 7 anos de idade, do sexo feminino, melanoderma, de que estava de alta hospitalar aproximadamente 30 dias em um serviço de emergência, aqui de referência em emergência da cidade do Recife. Foi quando a prefeitura da cidade dela entrou em contato com o nosso serviço para poder fazer a avaliação da paciente e também tomar conta do caso da paciente. Então, no exame clínico, nós observamos de que a paciente estava febril, ela apresentava exoftomia bilateral e também ela apresentava no orifício de entrada do projeto de arma de fogo zonas de tatuagem, que é uma característica típica do tiro de curto alcance. Solicitamos, então, exames de imagem do tipo raio-x e pudemos observar diversos corpos estranhos na altura da cavidade orbitária da paciente, no corte sagital. Já no corte axial, observamos a localização no globo ocular também e as imagens características de raios de sol, que é típico de objetos metálicos.
Ainda no corte axial, observamos 3 corpos estranhos, também característicos de objetos metálicos, no lobo frontal da paciente. A reconstrução 3D demonstra total destruição do terço médio facial da paciente. Então, ela foi submetida à remoção desses corpos estranhos sob anestesia geral, o qual, a incisão de escolha, nós realizamos as próprias linhas de expressão da paciente e fizemos uma cantotomia lateral até a direção do orifício de entrada para poder ter uma maior loja cirúrgica. Após o acesso cirúrgico, nós fizemos a remoção dos corpos estranhos do globo ocular direito, nós fizemos a remoção também dos tecidos desvitalizados e a cauterização dos vasos sanguíneos. Observa-se de que a esclera da paciente estava completamente comprometida, então tivemos que realizar também a remoção dela. Tivemos que fazer a remoção da córnea do globo ocular direito e a reconstrução do assoalho orbital com a malha de titânio e fios de aço. Então, podemos observar aqui nessa imagem a posição do parafuso bem fixado e o bom contorno do assoalho orbital. Para acessar o globo ocular esquerdo, inicialmente fizemos uma incisão na pálpebra inferior para tentar tirar os corpos estranhos. Entretanto, o globo ocular dela estava muito rígido, o que dificultou o nosso acesso, que foi quando, então, fizemos uma incisão na pálpebra superior para poder remover os corpos estranhos e observamos de que o nervo óptico estava comprometido. Então, tivemos que fazer a remoção do nervo óptico também e dos corpos estranhos. A nossa peça cirúrgica observou-se bucha, fragmentos ósseos, tecidos desvitalizados e chumbo, típico de arma de caça, né, do tipo soca-soca, que é tipo de cidades interioranas. A remoção de sutura da paciente ocorreu com 7 dias, observamos que ela ainda estava um pouco edemasiada, mas fizemos o encaminhamento dela para o serviço de prótese ocular da própria Universidade Federal de Pernambuco, a qual a reabilitou após 1 ano. Então, nós temos o aspecto inicial da paciente, na primeira imagem, e ela já reabilitada com 1 ano pós-trauma. E após 7 anos, ela continua fazendo a sua reabilitação. Observamos de que os seus centros de crescimento não foram afetados, de que apesar de que o seu nervo infraorbital foi comprometido pela destruição, ela ainda apresenta a motricidade do lábio superior. Observamos de que ela tem a contração e o relaxamento voluntário das pálpebras, assim como simetria bilateral, e a boa adaptação protética da paciente. Concluindo, temos uma observação de que, como a paciente ela estava de alta de 30 dias, isso foi um pouco de imprudência do serviço de que estava na época no hospital, antes do nosso primeiro atendimento. Então, o cirurgião bucomaxilo, ele tem por obrigação fazer o primeiro atendimento da paciente com lesão facial, obviamente usando parcerias de outros serviços, né? É necessário que tenha parceria do serviço médico da oftalmologia para poder dar avaliação da questão do globo ocular, e também o serviço de enfermagem para poder fazer o acompanhamento pós-operatório da paciente com excelência. E a paciente ela está reabilitada, apresentando as funções morfológicas compatíveis com o padrão de normalidade da OMS. Essas são as minhas referências bibliográficas, tanto para texto quanto para a minha apresentação oral, e eu estou aberto à banca ou a qualquer curiosidades, dúvidas, sugestões que tenham a fazer. Obrigado. Parabéns pela apresentação, Vitor. Passamos agora os comentários para o avaliador. Parabéns, Vitor, pela excelente apresentação. Quero parabenizar a equipe que compõe, né, o Serviço de Cirurgia Bucomaxilofacial aí da UFPE. Lendo esse resumo, quando ele foi enviado para mim por e-mail, eu fiquei bastante curioso. Eu até já tinha anotado aqui no resumo. Eu queria saber se você já tinha o resultado do pós-cirúrgico dessa paciente, né? As causas externas nas crianças, elas estão descritas pela OMS, né? E pela Unicef, que a gente tem uma faixa etária, né, que é acometida as crianças mais de 1 até 10 anos. E dentro das causas externas, a gente vai ter mortes por afogamento e traumatismos crânioencefálicos, que o que aconteceu com essa criança que vocês acompanharam. A gente vê, nesse caso, né, a importância da articulação multidisciplinar. A gente percebe que essa criança, pelo teu relato, ela estava há 30 dias de alta, ou seja, a causa base de internamento dela, que foi o traumatismo, né, que foi a penetração do projétil na região facial, a princípio,
teria se resolvido, mas ela muito provavelmente estava na instituição hospitalar aguardando o início ou o encaminhamento dos trâmites para essa fase de reabilitação. Gostei muito, eu vi que alguém colocou aqui no chat do pós-operatório, realmente ficou muito bom, e a gente vê a importância da interdisciplinaridade e do trabalho, né, nessa fase de reabilitação, considerando que esses traumatismos crânioencefálicos do tipo penetrante, quando acontecem com projetos, eles vão afetar os centros de crescimento da criança. A gente percebe que mesmo sendo, né, uma eventualidade, um ocorrido bem triste, a gente conseguiu, enquanto profissionais, dar uma qualidade de vida, dar uma sobrevida com qualidade para essa paciente, né? A gente vê aí que deve ter tido um trabalho bem importante da equipe da fonoaudiologia junto com a odontologia, porque pelas imagens radiológicas que você trouxe, a penetração do projétil foi exatamente no terço médio da face, então a gente tem uma área central, deve ter comprometido, além da órbita ocular, também o palato duro, o palato mole, mas eu percebo que conseguimos, né? Falo conseguimos no termo de profissionais, devolver essa criança para a sociedade com o mínimo de qualidade de vida, tá? Parabéns pelo trabalho, gostei muito, foi muito clara a sua explicação, o resultado do pós-operatório ficou realmente fantástico. Parabéns a todos vocês. Muito obrigado. Eu peço desculpas por ter falado bem rápido, porque a minha apresentação ela estava um pouco comprida, mas eu confesso de que fui um pouco egoísta e tive com pena de reduzir a quantidade de slides, por conta de que é um caso bem interessante, já reabilitado. Então, eu tive que falar um pouco mais rápido para poder me adentrar aí no tempo. Então, peço perdão pela velocidade da apresentação e muito obrigado pelas considerações. Vamos dar continuidade à segunda apresentação. O número 178 está presente na sala? Tailane de Jesus Santos está presente? Certo, Tailane. Tu tem 8 minutos para apresentar, tá bem? Pode iniciar. Tu não está conseguindo ativar o microfone? Tenta sair da sala e entrar de novo, para ver se funciona. Olá, pessoal, boa tarde. Estão me escutando? Sim, estamos. Tive que acessar pelo celular, porque pelo computador não estou conseguindo áudio. Ok, Tailane. Você consegue, através do telefone, projetar a tua apresentação para a gente? Deixa eu tentar ver se eu consigo aqui pelo celular. Ok. Agora, onde eu vou para achar a apresentação?
Ô, Tailane, se quiser, eu posso reproduzir aqui. Aí você vai dizendo. Ah, pode, por favor, Pode ser? porque pelo celular eu não sei mexer direito, sabe? Tá bem, vou colocar aqui. Só um momento. Tá bom. Confirme para mim se está aparecendo aí. Tá sim. Ok, Tailane. Acho que agora a gente pode começar, ok, Gesiane? Todos conseguem ver a projeção da apresentação? Boa apresentação, Tailane, fique à vontade. Tá bom. Pessoal, boa tarde, meu nome é Tailane, eu eu moro em Belo Horizonte, Minas Gerais, tenho a formação de técnica de enfermagem e sou acadêmica também de enfermagem, estou no terceiro período da graduação de enfermagem. O meu trabalho vai ser sobre o relato de experiência, metodologias ativas para a memorização das técnicas de suporte básico de vida. Só explicar para vocês que eu estou aqui de touca, de máscara, porque eu estou no meu horário de almoço no trabalho, que eu estou no hospital. Só para explicar, talvez ela achar meio estranho, né, que eu estou de máscara e touca aqui, tá? Pode passar, por favor, Gisiane? Primeiro, da gente falar sobre suporte básico de vida, temos que definir o que é uma parada cardíaca, cardiorrespiratória, né? Uma parada cardiorrespiratória é quando a vítima não tem nem função cardíaca e nem pulmonar. Ela não tem pulso e ela não respira. E os quadros de parada cardiorrespiratória súbita é a principal causa de morte no Brasil e no mundo. E a maioria dos lugares que acontece, geralmente, são em lugares públicos e são pessoas leigas que presenciam esse tipo de evento. Pode passar. A reanimação cardiopulmonar, ela pode ser resumida aqui, né, na cadeia de sobrevivência da American Heart Association. Essa cadeia de sobrevivência, ela é a cadeia de sobrevivência extra hospitalar, que foi o principal foco do nosso trabalho, do resumo. Qual foi o objetivo deste projeto? O objetivo foi relatar a experiência do uso de metodologias ativas no suporte básico de vida, onde os acadêmicos de enfermagem foram os instrutores, as pessoas leigas da Universidade Unicor de Belo Horizonte, onde os funcionários foram as pessoas que receberam a capacitação, o treinamento. Pode passar? Qual foi o material utilizado? Foi criado um pré-teste na ferramenta Google Formulários, onde a gente criamos 10 questões sobre PCR, sobre também o engasgo,
E eles responderam esse pré-teste através de um link que foi encaminhado para cada um deles. Tivemos também o passo 2, onde teve o conteúdo teórico. Tivemos a prática em manequins de simulação realística e também banners de apresentação dentro do auditório da faculdade, para eles poderem se ler e ter informação sobre o conteúdo. E o passo 3 foi o pós-teste, também criado na ferramenta Google Formulários e enviado para cada um deles através de um link. Pode passar. Aqui são nossos colegas, né, da faculdade, os acadêmicos, onde eles iam ensinando o passo a passo de como fazer a manobra do desengasgo no bebê, como fazer a reanimação cardiopulmonar, seguindo os critérios, né, de uma reanimação de qualidade, segundo a American Heart, e os banners informativos. Pode passar. Relato de experiência. Os alunos foram orientados pelo professor de suporte básico de vida e atendimento pré-hospitalar a realizar o treinamento teórico-prático dos conteúdos de suporte básico de vida. O conteúdo teórico foi ministrado após a prática, por meio de ciclos de repetição das manobras corretas de RCP. Como resultado, foram 15 profissionais da instituição que foram capacitados. 60% eram feminino e 40% eram masculino. No pré-teste, 66,7% dos colaboradores nunca realizaram nenhum treinamento de suporte básico de vida. No pós-teste, feito um pouco de tempo depois, 84% deles apresentaram níveis de acerto acima de 80% para realizar o suporte básico de vida em caso de presenciar uma parada cardíaca. E também houve um resultado importante onde os próprios acadêmicos puderam absorver mais conhecimentos ainda sobre esse atendimento. Passar? Com esse trabalho, a gente pôde entender que as metodologias ativas ajudam a memorizar o conteúdo, auxilia no atendimento eficaz e rápido, e com isso pode diminuir o número de óbitos por parada cardíaca e respiratória. E nós usamos como referência, né, a American Heart Association, as diretrizes do ano de 2015. Ok, Tailane, parabéns pela apresentação, parabéns ao grupo de autores, né, pela iniciativa de levar conhecimento da academia para pessoas leigas, como a gente costuma chamar quem não tem uma formação em saúde em relação ao suporte básico e avançado de vida. Gostei bastante da apresentação, né? O modelo de metodologia ativa é tido como um modelo de interativo, né, de aquisição do conhecimento. O que vocês tentaram fazer, pelo que eu entendi, foi ofertar um pouco desse conhecimento que vocês, enquanto acadêmicos de enfermagem, tinham sobre isso para colaboradores da própria universidade, né? E isso é realmente uma atitude que precisa ser estimulada. A gente tem tido, desde 2010, um grande movimento da American Heart Association, focando, né, no suporte básico de vida para pessoas que não são profissionais de saúde, porque, como você bem colocou na apresentação, a maioria desses eventos de morte súbita, né, por causas cardiovasculares, eles vão acontecer fora do ambiente hospitalar. Se eles vão acontecer epidemiologicamente, né, está comprovado, fora do ambiente hospitalar, nada mais importante, mais necessário do que colocar as pessoas que vão se deparar com esses primeiros casos para tomarem as primeiras condutas, assegurando uma sobrevida maior para essas vítimas, né? E só queria perguntar a você, na verdade, né, que está representando o grupo, se essa foi uma estratégia que vocês restringiram somente a esses 15 colaboradores, ou se houve mais iniciativa para treinamento dos demais colaboradores da universidade, né? A gente viu que 66%, mais da metade dos participantes, nunca tinham tido
nenhum tipo de formação ou instrução a respeito. E aí eu queria saber se vocês colocaram, né, esse projeto, essa iniciativa, para os demais colaboradores da universidade aí em Belo Horizonte. Sim, esses 15 colaboradores foram do turno da noite, né? Que foram treinados. Aí tem os colaboradores do turno do dia. Também aderimos a essa técnica para os colaboradores do turno do dia. Mas aí a gente iria fazer esse ano, né? Com todos os colaboradores. Mas aí veio a pandemia e aí o projeto parou, sabe? Mas o primeiro projeto que os alunos criaram foi feito para os colaboradores do turno da noite. Certo, obrigado. E importante que vocês mantenham esse projeto, essa iniciativa, como uma constante, né? Inclusive com retreinamentos, porque para pessoas que não são profissionais de saúde, esse conhecimento, ele fica ali durante um tempo e geralmente eles tendem a esquecer. É importante que isso sempre seja relembrado e praticado, tá bom? Sobre a máscara e a touca, não se preocupe, entendo perfeitamente, tá? Obrigado por estar aí cuidando das pessoas. Um abraço, tá? Parabéns. Obrigada. Parabéns, Tailane, pela apresentação. Vamos dar continuidade. A apresentadora 135 está presente? Estou sim. Pode iniciar, você tem 8 minutos. Olá, boa tarde. Estão me vendo? Sim, Juliana, Me ouvindo? te vendo, mas a tua apresentação ainda não aparece para a gente. Certo, vou projetar agora. Fique à vontade, boa apresentação. Obrigada. Estão conseguindo ver? Sim, a tua tela aparece para a gente, mas o teu slide ainda não. Agora já entrou? Ainda não. A gente continua vendo o PDF com a lista de trabalhos a serem apresentados. Certo, só um minuto. Agora deu certo? Estão conseguindo visualizar? Início da apresentação. Agora sim, conseguimos ver. Ok, então. Boa tarde a todos. O meu nome é Júlia de Souza Beck. Sou aluna do 4º período de graduação de odontologia na Uninasal Natal e faço parte do projeto de extensão de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial da Universidade Federal de Pernambuco. O meu tema de hoje é ressecção de angiolipoma em paciente portador de neurofibromatose tipo 1, caso clínico. E tenho como coautores Bruna Mello, Daisy Roden, Frederico Mello Júnior, Milena Mello, Rodrigo Mello e Vitor Mello. Aqui é o projeto de extensão, qual faço parte da Universidade Federal de Pernambuco, e tenho como o meu coordenador e orientador o professor Dr. Ricardo Eugênio Varela Aires de Mello. Então, vamos falar primeiro sobre o angiolipoma. O angiolipoma, ele é um tumor benigno, clinicamente similar ao lipoma. Porém, o seu grau de vascularização, ele é muito maior, principalmente quando ele é analisado microscopicamente. É formado por ácidos gordos e elementos vasculares, e ocorre principalmente no tronco e nas extremidades, sendo incomum quando encontrado na área de cabeça e pescoço. Cerca de 13% de todos os lipomas ocorrem na cabeça e pescoço, pode ser na bochecha, língua, palato, no pescoço, glândula parótida também e laringe. A neurofibromatose, ela é uma doença hereditária relativamente comum, não tendo preferência por gênero ou raça, provoca um crescimento anormal de tecido nervoso pelo corpo, formando pequenos tumores externos, que são chamados neurofibromas,
que é uma característica forte dessa doença. E a forma mais comum é a neurofibromatose tipo 1, que também é conhecida como a doença de von Recklinghausen, e ela se caracteriza por uma mutação no cromossomo 17, que reduz a produção de neurofibromina, que é a proteína utilizada pelo organismo para evitar surgimento de tumores. As suas manifestações pelo corpo são manchas café com leite, efélides, neurofibromas, nódulos de Lisch e displasias ósseas. Geralmente, a neurofibromatose tipo 1 não é cancerosa e a tipo 1 é a mais comum da doença e atinge 1 a cada 3.000 pessoas em todo o mundo. Ela é normalmente diagnosticada na fase da infância. As características, vou mostrar algumas imagens. Para o diagnóstico da neurofibromatose tipo 1, é necessário que o paciente apresente pelo menos 2 ou mais sinais clínicos, como as máculas cutâneas da pele, que são as manchas café com leite. Aqui temos algumas manchas café com leite, efélides, e as manchas atípicas. Essas manchas atípicas, elas não são diagnóstico da neurofibromatose, mas elas podem sim aparecer nos pacientes portadores. Elas formam essas ilhas, aqui as ilhas, com esses contornos irregulares, certo? E as manchas de café com leite, elas não causam qualquer dano à saúde. Elas não se transformam em tumores e também não aumentam em número e tamanho também. No caso, quando elas são diagnosticadas no paciente criança, aumentam conforme o crescimento, né? E aqui são outras características, que são o neurofibroma ou as massas plexiformes, são esses aqui, e os efélides, onde a seta 2 aponta. Uma característica forte também são os nódulos de Lisch ou os hiperpigmentados da íris, que nessa segunda imagem conseguimos ver melhor. E o presente trabalho tem como objetivo relatar um caso clínico de um paciente portador de neurofibromatose tipo 1, onde apresentou um angiolipoma. E, embora o angiolipoma, ele pode ser diagnosticado no próprio exame clínico, os estudos de imagem e exame histopatológico podem ajudar a estabelecer esse diagnóstico. O nosso relato de caso clínico foi: o paciente do gênero masculino, 36 anos de idade, melanoderma, compareceu ao serviço de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial da Universidade Federal de Pernambuco, queixando-se de um aumento de volume na região submandibular na hemiface esquerda, e durante a anamnese observou-se que esse paciente era portador da doença cutânea de von Recklinghausen. Já no exame clínico, o paciente queixou-se de um aumento gradativo de volume na região submandibular esquerda, e, ao decorrer do atendimento, a lesão apresentava-se bem delimitada, macia palpação, móvel e sem queixas de dor ao toque. Essas são algumas essa foto é real do paciente, e aqui são algumas das características da doença de von Recklinghausen, que foram as manchas café com leite, aqui alguns neurofibromas. Essa foto dá para ver um pouco melhor. No caso aqui são os nódulos de Lisch na íris, os hiperpigmentados. Aqui podemos observar, no caso, a queixa do paciente, que foi esse aumento, né, na submandíbula da hemiface esquerda, onde ele foi diagnosticado com angiolipoma, e o paciente foi submetido a um procedimento cirúrgico. Foi feito sob anestesia local, para fazer a incisão, onde foi realizada a ressecção completa da lesão. E para a confirmação do diagnóstico, essa peça cirúrgica, aqui vista lateralmente, ela foi encaminhada para a unidade de anatomia patológica do Hospital das Clínicas, na Universidade Federal de Pernambuco, onde lá teve seus diagnósticos de angiolipoma assegurado. Aqui é um corte transversal do vaso sanguíneo,
visto com hematoxilina e eosina, que foi ampliado 10 vezes. E conclui-se, portanto, que o angiolipoma terá o seu tratamento clínico, a escolha da ressecção cirúrgica completa da lesão e a confirmação diagnóstica se dará por meio dos exames histopatológicos. Então, é de suma importância que o cirurgião dentista esteja atento aos sinais e sintomas característicos da neurofibromatose tipo 1 para afirmar o diagnóstico correto, tanto em pacientes que apresentam a doença manifesta, quanto naqueles sobre o risco de desenvolvê-la. E aqui estão minhas referências bibliográficas de texto e fala, e muito obrigada a todos. Parabéns, Júlia, né, pela excelente apresentação. Foi muito clara, muito sucinta, inclusive trazendo aspectos fisiopatológicos que são importantes para a compreensão, né, do processo da doença. Apesar dos angiolipomas eles serem tumores benignos, que estão envolvidos com células vasculares, células musculares lisas e células adiposas, a maior parte deles aparecem, né, nos rins, mas eles podem ter essas outras manifestações, como você colocou na face. E apesar da neurofibromatose, né, ela não está necessariamente relacionada nessas lesões, essas manchas do tipo café com leite, necessariamente elas não estão relacionadas a um processo de carcinogênese. Para alguns pacientes, elas trazem um impacto estético bem importante, né? Alguns não gostam, por exemplo, de despir certas partes do corpo, perdão, ou até da face, quando elas estão relacionadas na região cervical ou do colo, né? Então, isso traz um impacto psicológico e estético importante. Queria perguntar a vocês se no serviço de vocês de cirurgia bucomaxilofacial, se é recorrente. Aí eu estou vendo que você é da Universidade Federal de Pernambuco, do Centro Acadêmico de Vitória, se é recorrente, se vocês têm muitos casos no serviço ambulatorial de vocês. Não, no caso, esse foi um caso bem específico, normalmente a gente não tem tantos pacientes se queixando de neurofibromatose. Esse é um caso bem raro, até os artigos são bem comuns no Google Acadêmico, é uma literatura bem incomum, mas tem sim alguns. Eu perguntei justamente por isso. A minha formação, eu sou enfermeiro, e aí, estudando um pouquinho sobre o angiolipoma, a gente vê muito nos rins, o pessoal da NEF, a gente acaba acompanhando bastante, mas na face eu nunca tinha visto nenhum caso, né? Eu vi pelas fotos que vocês fizeram antes, esse total da lesão, e confirmaram o diagnóstico posteriormente com o histopatológico, que é o mais correto, né? Porque esse tipo de tumoração de massa, ele pode ser confundido com algumas outras patologias. Obrigado, tá certo? Parabéns pela apresentação. Muito obrigada, professor. Boa tarde. Parabéns, Júlia, pela apresentação. E agora, seguindo, a próxima apresentação é o número 154. Se encontra na sala? Estou aqui. Luísa, pode iniciar as apresentações, tem 8 minutos. Tá aparecendo aí? Ainda não. Não conseguimos ver. Pronto? Vai começar a aparecer agora, Luísa. Está projetando aqui para a gente a tua apresentação. Agora apareceu. Pode começar a apresentação. Obrigada. Boa tarde. Meu nome é Luísa Gabriela Tavares dos Santos. Eu sou aluna do 4º período do curso de Biomedicina no Centro Universitário Brasileiro, a Unibra de Recife. E hoje o tema do meu trabalho fala sobre o risco de resistência de Pseudomonas aeruginosa a antissépticos em emergência. A resistência bacteriana é uma forma natural, normal da bactéria, dela tentar se defender. A Pseudomonas aeruginosa, ela faz parte do grupo de bactérias gram-negativas
e muitas delas já possuem uma certa resistência a muitos antibióticos. E a Pseudomonas aeruginosa, ela possui, assim, uma forma de criar resistência muito rápida quando entra em contato com novos antimicrobianos. E foi uma das primeiras a manifestar fenótipos multiresistentes. Sabemos que a infecção hospitalar por bactérias, ela pode acontecer de muitas formas. E uma delas é pelo uso de antissépticos, que normalmente eles são usados livremente em todos os tecidos do paciente. E eles podem sim ser um veículo, né, de contaminação e podem levar esses patógenos pelos tecidos do paciente. O objetivo deste trabalho foi identificar quais antissépticos utilizados na unidade de emergência promove maior risco de resistência de colonização de Pseudomonas aeruginosa. Os métodos utilizados foi uma revisão de literatura integrativa com as bases de dados Biblioteca Virtual Cielo, Medline, Scopus, Lilacs e PubMed. Foram utilizados como critérios de inclusão artigos publicados entre 2015 e 2020, nos idiomas português, inglês e espanhol. Bem, os resultados. Os estudos mostraram que a Pseudomonas aeruginosa apresenta resistência a alguns grupos de antimicrobianos e tem antissépticos como a clorexidina, que muitos estudos mostraram que ela possui uma ação muito boa em bactérias gram-positivas, mas não tão boa em gram-negativas, principalmente na Pseudomonas aeruginosa. Aminoglicosídeos. A Pseudomonas aeruginosa possui alguns mecanismos que ela consegue modificar a estrutura química dos aminoglicosídeos e assim eles não conseguem ter a mesma ação sobre elas. Como a amicacina, que produz alguns efeitos em algumas bactérias gram-negativas, mas não, assim, como esperado em Pseudomonas aeruginosa. O triclosan, que muitos sabonetes e sabões foram citados em estudos que esses produtos com compostos de triclosan em sua composição não ofereciam uma limpeza realmente de Pseudomonas aeruginosa. A ceftriaxona e alguns quinoloncos também. Discussão. A Pseudomonas aeruginosa exibe muitos mecanismos de resistência, incluindo enzimas modificadoras de antimicrobianos, como a beta-lactamases. E, além disso, a Pseudomonas ainda apresenta muitos mecanismos que conseguem modificar a estrutura, como a aquisição de plasmídios, que conseguem gerar ainda mais resistência, a permeabilidade limitada de antimicrobianos, e também ela consegue ainda fazer essa possibilidade de gerar uma bomba de energia que consegue expulsar o antimicrobiano dessas bactérias. Ela é capaz de permanecer por longos períodos em líquidos e superfícies como antissépticos. Por isso, pela sua adaptabilidade fisiológica, ela consegue fazer isso. E isso justifica a sua alta frequência em ambientes hospitalares. A Pseudomonas, ela é uma bactéria oportunista. Logo, a gente deve se preocupar com a presença dela em emergências, pois os pacientes, em outras áreas dos hospitais também, mas nas emergências, o paciente se encontra muito exposto, em muita vulnerabilidade, e a probabilidade de acontecer uma infecção por Pseudomonas aeruginosa é muito grande. E ela pode gerar tanto infecções pequenas, né, superficiais, até sepsis fulminantes. Conclusão. O risco da resistência de Pseudomonas aeruginosa aos antissépticos utilizados em emergências é grande, e sua proliferação pode desencadear um quadro de infecção hospitalar no paciente, podendo levá-lo a complicações e óbito. Isso faz necessário uma maior atenção do serviço de saúde a esses produtos. Contribuições para a categoria profissional. Os estudos em laboratórios de microbiologia possibilitam aos biomédicos orientarem aos demais profissionais que trabalham direta e indiretamente nas unidades de saúde de emergências, para evitar o uso desses antissépticos que não possuem uma ação total contra a Pseudomonas aeruginosa.
contribuindo assim para o não desenvolvimento da resistência da bactéria a estes antimicrobianos e evitar a possibilidade do agravamento do quadro dos pacientes por infecção de pseudomonas aeruginosa. Essas foram as principais referências utilizadas neste trabalho. Obrigada. Parabéns, Luísa. Obrigado pela excelente apresentação. Tá certo. Muito importante o trabalho da equipe da biomedicina, que vem estudando isso aí. Eu vi que a tua orientadora é enfermeira, temos muitos enfermeiros trabalhando em comissão de controle de infecções relacionadas à assistência à saúde, no âmbito hospitalar e extra-hospitalar também, né? Só para recapitular algumas coisas, a pseudo-aeruginosis para os demais, né, os colegas que estão nos acompanhando, é um bacilo gram-negativo, estritamente aeróbio, e aí a gente tem ele como um dos principais patógenos, né, das infecções relacionadas à assistência à saúde, porque ele tem uma grande versatilidade, ele tem uma capacidade adaptativa muito importante, que foi o que Luísa colocou durante a apresentação, né? Para que alguns entendam, a Pseudomonas ela consegue codificar um grande número de proteínas que estão envolvidas nos processos bacterianos de regulação, transporte e virulência. E associado a isso, a resistência antimicrobiana que ela tem, está também relacionada à baixa permeabilidade da membrana celular externa. Então, às vezes, a gente tem uma sensação, uma falsa, né? Uma pseudo-sensação de segurança quando a gente utiliza muita clorexidina. Em especial nesse período epidemiológico que a gente está agora, a clorexidina tem sido utilizada indiscriminadamente para banho, pós-contato com alguns pacientes, para lavagem das mãos, e indiretamente a gente está contribuindo com a resistência antimicrobiana da Pseudomonas aeruginosa, que é um dos grandes vilões hoje, né, dos pacientes. A gente, às vezes, encontra muito Pseudomonas em cavidade abdominal, em pacientes queimados, centros de referência para pacientes queimados. Os pacientes, eles têm um alto nível de colonização pela Pseudomonas aeruginosa, tá bom? Parabéns, Luísa, obrigado, tá bom, pela excelente apresentação e pela contribuição. Precisamos, né, deixar registrado aqui que precisamos ser conscientes quanto aos usos dos antimicrobianos e dos antissépticos que a gente tem disponível, porque cada vez mais a gente tem lidado com patógenos multiresistentes que limitam as nossas opções terapêuticas para tratar os nossos pacientes. Tá bom? Obrigado. Obrigada. Parabéns, Luísa. O próximo trabalho agora, número 113. Está presente na sala? Thaisa Ferreira da Silva. Bom, não está presente. O próximo, 025. Kaique Vinícius da Cruz. Também não está presente. E o nosso último trabalho, número 203. Maria Bianca Lima. Eu vi que ela estava presente, mas ela acabou de sair. Acho que caiu a conexão dela. Geisiane, será que esses colegas que não estão na sala, será que eles estavam naquele outro link que eu também estava? Possa ser que sim, professor. O senhor entrou no link do dia 31, foi isso? Foi, eu resgatei, estava na caixa de e-mail. O último e-mail que você tinha mandado, e aí eu cliquei nele, foi o que eu utilizei, porque você foi mandando algumas modificações ao longo do tempo, aí eu peguei o último e-mail e cliquei no link que estava em cima. E aí eu não sei se talvez os colegas estejam lá ou talvez realmente estejam ausentes. Acho que Maria Bianca acabou de entrar na sala. Esperar ela conseguir nos ouvir. Bianca? Maria Bianca? Oi, estou ouvindo. É que Boa minha internet hoje está oscilando muito.
Sem problemas, fique tranquila, a gente tem tempo. A gente percebeu que tua conexão caiu, que você está retornando. Então, se organize e vamos seguir com tranquilidade. Pronto, sou eu agora. Isso, Maria Bianca. É você agora. Tem 8 minutos. Pode iniciar. Estão vendo a tela? Ainda não, Bianca. Conseguimos ver você. A tua apresentação ainda não está aparecendo para a gente ainda. Aqui. E agora? Ainda não. Vai começar a ser projetada agora. Agora já conseguimos ver. Fique à vontade, boa apresentação. Tá bom, obrigada. Boa tarde. Eu me chamo Maria Bianca Lima Santos. Sou acadêmica de enfermagem do Centro Universitário Estácio de Sergipe. O meu trabalho intitula-se Organização de um Simpósio de Urgência e Emergência, Relato de Experiência. Começo trazendo uma breve introdução e conceito do que seria uma liga acadêmica. Conceitua assim um grupo de alunos que são orientados por um professor e que são vinculados a uma instituição de ensino, sempre pautados no tripé ensino, pesquisa e extensão. Então, esse grupo que são unidos por um interesse em uma área em comum, eles começam então a desenvolver projetos de extensão voltados para a comunidade, projetos científicos, aulas teóricas e também desenvolver atividades e eventos como seminários, congressos e simpósios, sempre com o intuito de aprofundar o conhecimento nessa área que todos têm interesse. Fazendo uma breve retrospectiva histórica, temos como a primeira liga acadêmica a Liga de Combate à Sífilis, fundada ainda em 1920, na Faculdade de Medicina da USP. O objetivo desse trabalho é relatar a experiência na organização do primeiro simpósio de urgência e emergência, que foi promovido pela LUEM, que é a Liga de Urgência e Emergência em Enfermagem, a qual faço parte de uma instituição de ensino superior aqui do estado de Sergipe. O método é um estudo do tipo relato de experiência, que fala o que foi essa vivência na organização desse simpósio, que ocorreu em novembro de 2019. Os resultados. A ideia para a realização do evento surgiu durante uma de nossas reuniões semanais. Todos os integrantes concordaram em realizar esse evento. Foi em meados de agosto de 2019 e começou então o planejamento de qual dia seria o escolhido,
se tinha disponibilidade do local, quais os temas que consideramos relevantes e não poderiam faltar, e quais os palestrantes que seriam convidados. As inscrições ocorreram tanto de forma virtual, através da rede social da Liga, assim como de forma presencial, porque nos foi cedido pela instituição um local para ficarmos e era sempre divulgado o horário e o local que estaremos disponíveis para fazer as inscrições. O simpósio, então, ocorreu no dia 1º de novembro do ano passado, no auditório do Centro Universitário, e foi aberto ao público externo e contou com a participação de diversos profissionais, falando sobre os mais variados temas da urgência e emergência, como o controle de hemorragia no trauma, as urgências obstétricas, urgências nefrológicas, urgências psiquiátricas, assistência à parada cardiorrespiratória, sepse e os seus protocolos, e atendimento inicial ao queimado. A programação permitiu uma discussão direcionada com a seleção de temas que julgamos pertinentes para a vida profissional. Aqui é uma das fotos que foi tirada durante a realização do evento, durante uma de nossas palestras. Essa aqui sou eu com uma das palestrantes, que também é docente da minha instituição, da instituição a qual eu faço parte. Ela, na época, falou sobre abordagem às feridas traumáticas. A conclusão. O trabalho em equipe possibilitou, então, a organização desse evento da área da saúde, contou com a participação de estudantes de diversos períodos, assim como de diversas instituições da graduação de enfermagem aqui de Sergipe, demonstrou, então, a necessidade que o acadêmico tem de ter esse contato precoce com a área em questão, e tal iniciativa por nós, integrantes da Liga, serviu para difundir os temas, alertar sobre a sua relevância e despertar, enfim, no discente a busca constante por conhecimento. Essas foram as referências utilizadas. Muito obrigada. Obrigado, Maria Bianca, pela apresentação, tá certo? Trazer esse relato de experiência da vivência de vocês aí em Sergipe, enquanto acadêmicos de enfermagem, montando esse evento, né? Após a instituição, né, pelo Ministério da Saúde da Rede de Urgência e Emergência, a gente tem como um dos pilares da saúde como um todo a educação permanente em saúde. E aí vocês fazem esse evento abrindo para o público externo, mostrando um pouco, né, do que a academia, de uma maneira geral, as faculdades e universidades têm produzido de conhecimento. Isso é muito importante. Bem interessante citar que foi um evento promovido por uma liga, em especial agora, com as necessidades de isolamento e distanciamento social. A gente tem visto as ligas acadêmicas de várias instituições se manifestando, né, elaborando eventos, criando eventos mesmo que por meio online, como uma maneira de difusão do conhecimento. E as ligas, elas funcionam como pequenos laboratórios, experiências para os estudantes com determinadas áreas. Algumas são uniprofissionais, outras conseguem agregar aos demais cursos, formando ligas multidisciplinares, mas são um importante espaço dentro do processo de formação para que a gente possa ter contato com algumas áreas, algumas especialidades da nossa formação profissional, ou também com temáticas que sejam de interesse comum a outros cursos, tá certo? Espero que vocês aí da Liga de Urgência e Emergência do Centro Universitário de Sergipe não percam essa chama, né? A gente costuma dizer que as ligas, elas precisam ser alimentadas. Os veteranos, eles vão ficando mais velhos no curso, formam-se, precisam se desligar, e novos alunos vão chegando para fazer a manutenção dessa liga, sempre aliado naquele tripé de ensino, pesquisa e extensão, tá certo? Muito obrigado, parabéns novamente. Parabéns a Maria Bianca, ela acabou perdendo a conexão, saiu da sala.
Thaisa conseguiu entrar. Trabalho 113. Certo, Thaisa? Tá desligar teu microfone. Se tu tiver pelo computador, dá uma olhadinha em cima, onde fica o link. No final desse link vai ter como se fosse um microfone. Aí tenta ativar ele ali. Então faz assim, entra pelo telefone, que aqui eu reproduzo teu slide. Pode ser? Peço desculpas, eu voltei. Acabei saindo no meio da avaliação. Imprevistos acontecem, foi a internet mesmo. Sem problemas, Maria Bianca. Professor, tá aparecendo? Estou conseguindo. Sim, consigo ver a apresentação. Raíssa, ativa seu microfone para que a gente possa ouvi-la. E aí você pode começar. Você vai pedindo para a Geisiane passar os slides, conforme for seguindo tua apresentação. Tá certo. Passar os slides. Tudo bem. Eu me chamo Thaisa. Vocês estão conseguindo me escutar? Estão conseguindo me escutar? Consigo te ouvir, Thaisa, mas tem interferência ao fundo. Eu não sei se seria o vento. Interferência ao fundo. Eu não sei se seria o vento. Tá melhor? Agora sim. Pronto. Me chamo Thaisa. Sou aluna do Centro Universitário Unibra. Eu vou falar para vocês sobre sepse em pacientes oncológicos acometidos por radiodermite. Pode passar. Thaisa, Oi. desculpa interromper a tua apresentação. É isso que Poliana falou. Tenta desconectar o teu computador, desligar, sair da sala no computador, porque você está logada 2 vezes. Aí eu acho que quando o áudio é reproduzido pelo computador, a gente consegue ouvir pelo teu fone do telefone.
e aí está dando interferência. Vamos ver se assim a gente consegue melhorar. Melhorou agora? Sim, agora conseguimos te ouvir claramente. Pode seguir. Pode seguir? Pronto. Deixa eu só vir para cá para vocês me verem melhor. Tá dando para me ver? Conseguimos te ouvir. Pronto. O áudio está Pode começar. legal e a apresentação está aqui com Geisiane. Pronto. Voltando, né? Me chamo Thaisa Ferreira. Sou do Centro Universitário Brasileiro, a Unibra, daqui de Recife. Eu vou apresentar para vocês sobre sepse em pacientes oncológicos acometidos por radiodermite. Pode passar. A sepse, ela está se tornando ultimamente um dos principais, se tornando não, ela é, né? Um dos principais problemas de saúde do mundo, onde a incidência de sepse em pacientes com câncer tem uma estimativa de 25, com mortalidade em torno de 28%, sendo a maior em pacientes com doenças malignas, como leucemia, linfoma e mieloma múltiplo. Dentro do setor oncológico, pacientes que fazem radioterapia são submetidos a altos níveis de radiação, onde as células cancerígenas são destruídas aos poucos, causando lesões no paciente chamadas de radiodermites. Com o decorrer do processo da radioterapia, os pacientes eles vão desenvolvendo úlceras ou eritemas no decorrer do processo, ocasionando radiodermite e vindo a ocasionar uma sepse, dependendo de como essa radiodermite ela é tratada. Pode passar. O meu objetivo do nosso estudo é identificar a sepse em pacientes oncológicos acometidos por radiodermite. Pode passar. Minhas palavras-chave é sepse, oncologia e radiodermite. É uma revisão interativa da literatura realizada em julho de 2020 sobre as bibliotecas virtuais da Cielo, Lilac, Medline e Scoff, através de cruzamento de descritores que em pacientes oncológicos acometidos por radiodermite. Dos 25 artigos encontrados, foram utilizados 11 por obedecerem critério de inclusão e exclusão. Foram incluídos artigos publicados em português de 2016 a 2019. Pode passar. Pacientes oncológicos que fazem tratamento de radioterapia têm uma certa vulnerabilidade em desenvolver radiodermite, porque geralmente o sistema imunológico deles é muito baixo. A cada sessão de radioterapia, eles tendem a descamar a pele com mais facilidade e a causar ulceração com o decorrer do tempo. É tão tal que quando começa a causar essas ulcerações na pele, essas erupções cutâneas, que é a radiodermite, eles pedem para que encerre as sessões de radioterapia até o paciente se recuperar novamente. Mas como pode-se identificar um paciente que tem radiodermite com sepse? A gente deve observar os primeiros sintomas, que são hipertemia, que é o aumento da pressão, a partir de 38, hipotemia, que é a baixa da pressão também, taquicardíaca ou bradicardia, e também pedir para realizar exames laboratoriais, que são muito importantes, porque você sabendo quais os níveis de leucócitos, você saber se o paciente tem ou não a infecção. Tendo essa infecção, ele vai partir para um tratamento. Mas, geralmente, esses pacientes que têm radiodermite, eles só fazem
a gente só observa esses primeiros sintomas quando ele não faz um processo profiláctico, que é com a equipe de enfermagem. Fazer o curativo certinho, limpar direito, ver os primeiros sinais fisiológicos da pele quando estiver fazendo a radioterapia. Então, faz-se necessário que o paciente que tenha radiodermite seja muito bem tratado e acompanhado pela equipe de enfermagem, porque é diretamente com a equipe de enfermagem que elas veem o que realmente está acontecendo com o paciente. Então, identificando esses primeiros sinais, você vai dizer se o paciente tem ou não sepse, e se pode ser agravado ou não, decorrendo do tratamento que você for dar a ele. Pode passar. É dever do enfermeiro orientar e assistir o manejo do profilático e curativo da lesão, prescrevendo cuidados e cobertura a fim de amenizar o risco de sepse em pacientes acometidos por radiodermite. Quando a enfermagem ela observa os primeiros sintomas no início de uma radiodermite, tem a vantagem na frente de bactérias, vírus e fungos, para que aquela ferida ela não se prolifere e passe para determinados órgãos. Porque a partir do momento que eu não trato bem uma ferida, corre o risco de infecção. Então, se essa infecção se espalhar, vai ser ruim para o nosso paciente. Ele vai acabar ocasionando uma sepse, que é conhecida como infecção generalizada. Então, é dever do enfermeiro orientar e assistir. Ver se esse paciente que saiu da radioterapia, ele está com a pele íntegra. Se está acontecendo alguma coisa fora do comum. Porque todo paciente que sai de uma radioterapia, ele tem efeitos colaterais. Geralmente, os efeitos colaterais são a radiodermite. Então, se o paciente fez uma radiodermite, então faz necessário parar o tratamento e começar a tratar a radiodermite para não evoluir para uma sepse. Pode passar. Essas são as referências que foi utilizada. E obrigado. E desculpa pela demora. Olá, Thaisa. Parabéns pela apresentação. A gente percebeu que você estava na sala, tinha saído, depois você conseguiu entrar ali. Enfim, deu certo, né? Parabenizar pela apresentação. Os pacientes oncológicos, né? Os cuidados com a pele dos pacientes oncológicos submetidos à radioterapia, eles são fundamentais, né? E são a área de atuação do profissional de enfermagem. Como você bem colocou na sua apresentação, a sepse é a principal causa de morte oncológica nesses pacientes, porque todas as vezes que esses pacientes eles apresentam algum sintoma, né? A gente fala muito em diagnóstico precoce da sepse, identificação precoce dos casos de sepse, mas nesses pacientes, nesse grupo em especial, a gente tem alguns viés, vamos dizer assim, na identificação, porque eles são imunossuprimidos, né, pela própria terapia ao qual são submetidos, e muitas vezes a gente fica naquele questionamento quando a gente está na assistência, mas isso é sepse, isso é infecção ou isso é progressão, é um processo evolutivo da doença, isso é algo da imunossupressão, e isso acaba atrapalhando o nosso julgamento clínico em diversas situações, como na identificação da sepse, como na identificação de reações transfusionais. Esses pacientes, por vezes, eles precisam da transfusão de hemocomponentes. E, às vezes, muitos deles são neutropênicos, fazem neutropenia febril. A gente fica, nossa, mas essa febre que ele está fazendo é uma reação transfusional ou é o processo evolutivo da doença? É o próprio processo fisiopatológico do motivo do internamento dele. Então, é muito importante que a enfermagem esteja atenta, né? Porque os sinais são bem sutis. Às vezes, eles podem passar despercebidos. E a identificação da sepse, ela deve ser uma prioridade dentro dos serviços de emergência, dos serviços de internamento, de uma maneira geral, né? Colocar que alguns hidratantes hidrofílicos, alguns hidrocolóides, eles têm sido citados na literatura como uma terapia relevante, né? Na prevenção dessas complicações da radiodermite para esses pacientes, tá? Obrigado pela apresentação. A gente teve um pouquinho de probleminha com o áudio, eu não sei se foi aqui para a minha conexão, tinha horas que eu não conseguia te ouvir bem, mas consegui entender a essência da apresentação e no final melhorou bastante a qualidade do áudio, tá bom? Obrigado. Tá certo.
Bom, pessoal, já que o participante 025 não está presente na sala, a gente finaliza aqui as apresentações. Agradecemos ao professor José Igor pela disponibilidade. Certo, professor? Muito obrigada. E obrigada a todos também por participarem aqui das apresentações. Reforçamos que à noite darão início às palestras do nosso segundo simpósio de urgência e emergência, tá, da UFPE. E, por fim, é isso. Estão todos liberados. Obrigada. Obrigado a todos, uma boa tarde, um bom simpósio.